Pronto, a gente está gravando aqui local e no Meet. Então vamos começar. Nosso primeiro... Cadê? Nosso primeiro assunto da aula de hoje. Eu vou tirar minha câmera aqui porque eu vou ter texto no cantinho da tela. Nosso primeiro assunto de hoje é com relação à captura de erros. Até então, vocês têm feito programa e quando dá algum erro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de onde poderia dar um erro. Eu tenho um número aqui e eu quero uma variável número e eu quero guardar nela um input convertido para inteiro. Deixa ele conectar. Então aqui, eu quero guardar um input convertido para inteiro. Se o usuário vier aqui e digitar alguma coisa que não é um número, digitou casa, a gente vai ter um erro e o código ele interrompe. Mesmo que eu tivesse outra coisa aqui... Mesmo que eu tivesse mais código para frente... Opa! Quando dá erro, o Python interrompe a execução. Não importa o que tem ali para frente, o Python vai interromper onde deu o erro e vai te jogar uma mensagem de erro aqui embaixo. Só que ele tem uma estrutura para capturar esses erros ou capturar essas exceções. Na verdade, o nome que o Python dá para esses erros aqui são exceções. Ou seja, quer dizer, por que exceção? É porque o código não funcionou do jeito esperado. E aí ele sobe uma exceção e a gente tem como capturar essas exceções e continuar a nossa execução mesmo tendo tido essa exceção, esse erro. E a estrutura que captura essas exceções é a estrutura try except. É try de tente. O que você faz aqui na try? Você diga tente e você põe um código aqui para ele tentar executar aquele código. E aí você põe aqui embaixo except, que é a exceção, que é o código que ele vai executar caso o código aqui de cima der erro. Então ele entra, você tem a estrutura try except, você tem dois blocos. Você tem o bloco dentro do try e o bloco dentro do except. Ele vai primeiro tentar executar o que está dentro do try. Se ele bater em algum erro aqui, executando esse código dentro do try, ele passa para o except e executa o que está aqui dentro do except. Se ele não der nenhum erro aqui dentro do try, ele pula o except. Então, vocês podem interpretar esse except aqui como se fosse, por exemplo, um if deu erro. Se deu erro, ele entra aqui no except. A gente pode usar o try except desse jeito aqui, geralzão, que ele vai pegar qualquer erro aqui dentro do try. Ou a gente pode fazer o código para um erro específico. Você pode dizer que tipo de erro que você quer capturar. Se ele der qualquer outro erro, ele vai interromper a execução. Mas se ele der o erro que você estava esperando, ele continua a execução. Para que serve isso aqui? Por exemplo, quando você vai converter variável, tem um tipo de erro que você vai esperar aquele erro. Se acontecer outro erro, é porque outra coisa deu errado. Então, se outra coisa deu errado, às vezes é mais interessante interromper a execução. Vamos testar isso aqui. Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse código nosso aqui que eu tentei ler e o usuário não digitou um número. Eu posso pôr... Opa!
Não é isso que eu quero fazer. Eu posso pôr isso dentro de um try. Eu nunca posso pôr o try sozinho, tá? Eu sempre tenho que pôr o try com o except depois. Except. Então vamos tentar aqui, ó. A gente pegou, colocou a leitura aqui, ó, o input dentro do int, dentro de um try. Então eu estou lendo um valor do usuário, tentando converter para inteiro e guardando na variável número. Se isso aqui der erro, eu vou dar um except. Isso não é um número, tá? Então vamos pôr aqui de novo. Vou digitar uma coisa que não é um número. Você vê que ele executou, só que a gente tem que tomar cuidado. Nem sempre continuar executando vai dar certo. Porque o que aconteceu aqui embaixo? Eu tentei ler essa variável número, mas como deu erro aqui no try, quando ele chegou aqui embaixo no print, a variável não estava definida. Você vê aqui que deu outro erro. O erro original aqui era um value error, que ele diz, ó, o valor literal, esse valor aqui, casa, eu não consigo converter para inteiro. Basicamente o que ele está dizendo isso aqui. É um valor inválido para a função int. Aqui embaixo, então aqui o erro foi na linha 1, no input. Aqui embaixo o erro foi no print, aqui ó, na linha 6. Ele diz que o número não está definido. Então ele está reclamando que essa variável não existe. Por que ela não existe? Porque na linha aqui que eu tentei definir ela, deu um erro. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Às vezes você precisa pôr algum controle disso no seu código. Como é que a gente poderia pôr esse controle? Eu poderia pôr um booleano aqui. Então, é número igual a true, se eu conseguir executar o try. E é número igual a false se eu entrei no except. E aí eu só entro nesse print aqui, por exemplo, se essa variável é número foi setada. Isso aqui é uma possível solução para esse problema. Existem outras. Por exemplo, se eu tentar aqui casa, ele vai só imprimir isso, não é um número. Se eu tentar 10, o número foi 10. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Se o resto, quando você usa o try except, você tem que tomar esse cuidado se o resto do seu código vai funcionar mesmo se o código que está dentro do try não foi executado. Porque o que ele faz é basicamente quando você chega num erro aqui no try, ele vai interromper e pular para o except. Então, se tiver alguma coisa que ele ainda não tenha feito, você não vai ter isso para frente. Por exemplo, se não tiver uma variável que você depende aqui dentro, essa variável não vai estar disponível no final do código porque o erro aconteceu antes de definir ela. Lembra que o Python ele sempre executa aqui de mais de dentro para fora. Então ele vai executar primeiro a input, aí com o resultado da input ele vai executar o int e com o resultado do int ele vai definir a variável. Tá? E como eu falei, a gente pode especificar o tipo de erro. Então, quando a gente tentou converter aqui em cima, o tipo de erro que deu foi um value error. Então, a gente pode pegar aqui value error e colocar aqui no except que eu quero ignorar esse erro só se eu tiver tido um value error. Se tiver tido outro erro, é para interromper. Vai continuar funcionando aqui nesse caso do mesmo jeito. Isso não é um número se eu digitar casa, se eu digitar 10,
ele dá aqui o número foi 10. Então essa é a nossa estrutura básica para capturar erros. Você põe o seu código que pode dar erro dentro de um try, de um bloco try, e você coloca dentro de um bloco except o que você quer que execute caso ocorra esse erro. Deixa eu mostrar um outro jeito de fazer aquilo que eu acho que é importante aqui. Vamos copiar esse try except aqui. Criar um outro, só que eu não vou pôr mais essa booleano aqui, nem nada dentro desse value error aqui. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou definir esse número aqui antes, com a string. O que não? Vocês sabem o que é não? O que significa não? Vocês devem ter visto. Not a number é uma abreviação bastante usada em computação quando você quer dizer que alguma variável não é um número. Você tentou fazer alguma coisa com a variável como se ela fosse um número e ela não é um número, você transforma ela em um não. Só que aqui esse bloco except ficou vazio. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente o pass. Toda vez que você quer deixar um bloco vazio, você pode pôr um pass dentro dele. O pass é basicamente não faça nada, só continua. Isso aqui também funcionaria. Ó. Se eu digitar aqui casa, o número foi none, foi not a number. Se eu digitar 10, o número foi 10. Então eu fiz esse terceiro exemplo aqui só para mostrar para vocês que você pode deixar o except vazio também. Só que aí nesse caso você tem que pôr o pass. Você não pode deixar ele 100% vazio porque o Python não lida bem com isso. Quando você inicia um bloco, ele espera que você indente depois, faça uma indentação, recue a indentação e põe algum comando. E aí o comando para não fazer nada é o pass. E ele não funciona só aqui não, ele funciona em outros lugares também. Qualquer bloco que você for fazer, você pode usar o pass. Então, fazer o for mais inútil de todos aqui. Se eu crio um for e deixo ele vazio, o código vai quebrar. Mas se eu ponho um pass ali dentro... Isso aqui é bastante útil quando você está escrevendo o código, você quer ver a estrutura geral se está certa, mas você ainda não implementou o que está aqui dentro do for, mas você quer executar para ver se não tem nenhum outro erro, você só coloca um pass aqui. Você pode usar isso em função também. Por exemplo, eu posso definir uma função que não faz nada aqui. E ele não vai dar erro. Esse comando pass aqui é bem útil para isso. O uso mais comum é no except, do try except, quando você não quer fazer nada quando dá erro. Ou então quando você está escrevendo seu código ainda, você quer testar o resto da estrutura se está executando direitinho, mas você ainda não quer escrever o que vai fazer dentro de um for ou dentro de uma função. Tá? Mas voltando para o nosso tratamento de erros... Então é isso. Código que eu quero executar e que pode dar algum erro dentro do bloco try. E um código para ser executado caso ocorra o erro dentro do except. Sempre pensem que ele vai seguir a seguinte lógica. Ele vai estar executando aqui seu código, vai chegar no try, vai começar a executar, ele vai executar o que está dentro do try e ele vai interromper a execução no momento que ele encontrar um erro. Então, se acontecer outra coisa aqui antes do erro, aquilo vai estar feito. Ele não vai desfazer aquilo que ele já fez. Mas o que está para frente ele não vai fazer. Então, ele vai pular para o except, executar o que está dentro do except e depois continuar executando o seu código. E você pode ter mais de um except também. Se você quiser fazer coisas diferentes dependendo do tipo de erro que deu, você pode ter mais de um except com erros diferentes. Você pode ter um except name error
e embaixo outro except index error, por exemplo. Aqui a gente tem um exemplo. Eu vou fazer isso aqui. Não, esse aqui eu não vou fazer não. Vou fazer o próximo com vocês no notebook. Inclusive eu quero que vocês façam o próximo, que é bem parecido com esse. Então aqui é aquele nosso caso, aquele nosso velho exemplo das primeiras listas de ler um número e garantir que aquilo que foi lido um número. Então o que eu fiz aqui? Eu defini uma variável número e eu guardei nela uma string vazia. Para que eu fiz isso? Só para eu manter o while aqui enquanto o usuário não digita algo que é número. Então, enquanto o tipo dessa variável aqui na verdade aqui eu poderia ter usado uma lógica melhor. Eu poderia ter usado o tipo ser diferente de int. Ficaria melhor do que ele enquanto for igual a string. Então, o mais correto aqui seria tipo diferente de int, mas esse aqui funciona também, tipo igual a string, porque eu defini ela como string aqui em cima. Mas eu poderia ter definido ela, por exemplo, como none, que é um tipo vazio, e ter colocado aqui diferente de int. E aí, enquanto isso, eu vou fazer aqui um try, e eu vou ler aqui, número vai ser o int do input dessa mensagem digite um número. Então ele vai digitar essa mensagem digite um número, ler o que o usuário digitou, pegar o resultado disso, jogar para int e o resultado da int guardar no número. Se der um value error aqui, que a gente já viu, voltando aqui, ó, a gente já viu quando ele tenta converter e dá erro na conversão, o erro que ele joga é um value error. Se der um value error aqui, ele vai imprimir essa mensagem, não foi possível converter para inteiro. Só que eu não vou ter gravado um valor novo para número, então ele vai continuar sendo uma string e ele vai continuar nesse loop. Ele vai executar de novo, aí vai ler aqui de em cima. Se o usuário digitar algo que é número, ele sai e imprime a mensagem aqui de fora. Então vamos acompanhar essa execução aqui, ó. Digite um número, o usuário digitou A. Aí ele pegou esse A aqui do input, jogou para int, deu um value error, ele imprime essa mensagem e a número continua sendo string, porque eu não cheguei a atribuir um valor novo aqui para ela. E aí ela continua sendo string e eu entro na try de novo. Ele imprimiu a mensagem, não foi possível converter para inteiro, tá aqui ó, a mensagem. E aí entra de novo aqui na try. E aí ele vai pedir de novo um número para o usuário. Aí o usuário digitou 2V. 2V eu não tenho como converter para inteiro. Eu vou pegar esse 2V aqui da input, vai ser jogado para a função int. E a função int de novo vai subir um value error. Aí ele vai pegar aqui, deu value error, ele vai, value error, vou para o except value error. E vou imprimir, não foi possível converter para inteiro de novo. Ele imprimiu aqui, ó, não foi possível converter para inteiro de novo. E de novo, ele não chegou a atribuir um valor novo para a variável número. Então ele vai entrar nesse loop aqui de novo, porque continua sendo string. E aí aqui dessa vez o usuário digitou 10. Esse valor 10 aqui, string, quando ele for jogado para a função int, ela vai conseguir converter para inteiro, vai converter para o inteiro 10, e esse valor inteiro vai ser guardado na variável número. Ele não vai entrar no except, ou seja, eu não imprimo a mensagem de erro aqui embaixo. Quando ele tentar aqui o while de novo, o type do número não é mais string, ele não executa o bloco do while de novo e passa aqui para o final, segue o código, e aí vai chegar aqui nesse print, o número digitado foi 10. Então esse aqui é um exemplo de uso do try except para tratar a entrada do usuário. Eu não sei se o que o usuário vai digitar está no formato que eu espero. Então eu crio o meu código aqui para o formato esperado e faço um outro código para lidar quando der um erro. Quando esse meu código, se o usuário digitar um formato que não foi esperado, o meu código vai dar erro
e eu trato esse erro. Então vamos... Então esse aqui é um exemplo, é uma maneira de fazer com o while. A gente vai fazer essa mesma coisa de outra maneira, e essa eu quero que vocês vão acompanhando. A gente vai fazer com funções. No lugar de usar um loop, a gente vai usar uma função recursiva aqui para fazer isso. Então, vamos primeiro criar uma função que lê um número e converte para inteiro, e retorna esse número convertido para inteiro. Então, eu vou chamar de ler int. E eu não passo nenhum parâmetro para ela, tá? Eu só retorno isso aqui, né? Essa função defina o int, ela retorna exatamente a mesma coisa que a gente estava fazendo lá no exemplo. O input, digite um número, convertido para inteiro. Se eu tentar usar, vou até pôr numa célula aqui separada, se eu tentar usar essa int, se o usuário digitar dentro do esperado, ela funciona. Mas se o usuário digitar fora, por exemplo, o usuário digitou casa, vai dar erro, tá? Então façam essa função aí e já a gente continua. Tá, só que aqui a gente não está fazendo nenhum tratamento de erro, né? Então como é que a gente poderia fazer esse tratamento de erro aqui dentro dessa função? Eu posso pôr num try, né? Esse return aqui, o return int input, eu posso pôr ele dentro de um try. Eu falo para ele, tenta fazer isso aqui. Se você não conseguir, se der um value erro, deixa eu só encostar aqui a janela começando a chover. Se você encontrar um value erro, isso aqui é uma prática boa também, tá? Sempre que vocês estiverem usando um try except, tentem sempre usar um erro específico, porque se você não usar um erro específico, fica muito difícil identificar se tiver outro problema que não foi o esperado dentro aqui desse try. Se acontecer outra coisa errada dentro do try, fica muito difícil de identificar. Então aqui except, eu vou imprimir uma mensagem de erro. Que você digitou não é um número. Aí eu redefini essa função. Agora, se eu digitar um número, ele funciona. Ele é um número. Se eu digitar uma coisa que não é um número, ele dá a mensagem de erro. Então façam vocês aí até esse ponto. Até aqui tudo certo? Já tá, podemos continuar? Todo mundo conseguiu fazer isso aqui? Alguém está tendo alguma dificuldade? Tá. Então agora vem a pergunta de $1 milhão. Como que comando que eu coloco aqui a mais nessa função para ela continuar perguntando para o usuário até ele digitar um inteiro? O que eu posso fazer aqui sem usar nem o while nem o for?
Espera aí, dois falaram ao mesmo tempo. Eu posso pôr um if, eu não preciso do if. Lembra que o except ele já se comporta como um if. Então ele vai estar aqui, ele vai entrar no except se não importa o que eu digitar. E aí eu posso chamar a função de novo no except. O que a Alice falou não seria adequado porque o contínuo ele é um controle da estrutura for. O contínuo ele só faz sentido dentro do for. Então, como que é o contínuo? Eu tô num for e eu tô rodando ali dentro daquele for e eu chego num ponto que eu dou um contínuo. Ele vai interromper a execução aquele loop do for, aquela execução do for, e voltar para o início. Então, se eu tenho um for de 0 a 10, eu estou no 3 e eu cheguei no contínuo, ele vai ignorar o resto do for para o valor 3 e vai passar para o for para o valor 4. Tá? Então, o contínuo aqui não faz muito sentido, não. O que a gente poderia fazer aqui é transformar isso numa função recursiva. Que o que é? Se deu errado, eu chamo a função de novo. E aí ele vai ficar chamando a função de novo até dar certo. Então a minha condição de parada da função recursiva vai ser dar certo. Então o que eu posso fazer aqui? Posso pôr um segundo return, e as funções do Python elas aceitam isso. Você pode pôr quantos returns você quiser. O que vai acontecer quando você pôr mais de um return é que ele vai, no primeiro return que ele chegar, ele vai interromper a execução da função. Alice, que você levantou a mão? Qual que seria a sua dúvida? Tá. A gente já volta no for. Deixa eu terminar de explicar aqui a função recursiva e a gente volta lá no explicar o for, tá? Porque senão vai quebrar o raciocínio aqui da recursiva. Mas o que eu posso fazer? Eu posso chamar a mesma função aqui dentro. E eu vou retornar para o usuário o valor que a função me der. Então eu chamo essa função aqui, quando ela dá certo, ela me retorna o valor inteiro. Então, quando eu ponho esse return de chamar ela de novo aqui, eu estou pegando, chama ela de novo e o que ela me der de volta, você volta para o usuário. O que ele vai fazer? Ele vai entrar, você vai criar um loop aqui da estrutura da função. Toda vez que der errado, ele vai entrar no except, imprimir a mensagem de erro e chamar a função de novo. E aí ele vai tentar aqui de novo. Aí o usuário de novo digitou algo que é errado. Ele vai entrar no except, imprimir a mensagem de erro e chamar a função de novo. Aí na terceira vez o usuário digitou certo. Aí quando o usuário digitar certo, ele vai retornar o valor convertido para inteiro, que a segunda chamada da função vai receber aqui e retornar, que a primeira chamada da função vai receber da segunda e retornar para o usuário. Então, quando eu ponho esse return length aqui no final, olha o que acontece quando eu chamo. Se eu digitar aqui casa, ele vai dar a mensagem de erro e executar de novo. Eu ponho outra coisa aqui que não é, ele continuou aqui. Então, enquanto eu digitar algo que não faz sentido, ele vai estar repetindo essa função várias vezes. E aí, quando eu digitar algo que faz sentido, ele colapsa toda aquela cadeia da função chamando ela mesma e todo mundo vai passar para o anterior o valor que a última leu. Então, esse return da própria função aqui vai garantir que a informação volte da última chamada da função, que foi a que deu certo, até a primeira, para a primeira passar o valor de volta para o usuário. Ou para, seja lá, que outra parte do código que chamou essa função. Tá? Deu para entender mais ou menos como é que funciona isso aqui, essa função recursiva?
Mais alguma dúvida da recursiva? Que aí eu vou explicar lá a questão do contínuo. O contínuo, ele só faz sentido dentro de um loop for. Para que serve o Desculpa, gente, eu não sei o que eu fiz aqui. Eu apertei uma tecla do teclado e consegui fechar os dois Google Meets que eu tava na aula. Vou compartilhar de volta aqui. Pronto, abri de volta o chat. O pior é que não foi nem Alt F4. Eu não sei o que foi que eu consegui apertar, que eu consegui sair do Meet nas duas abas ao mesmo tempo, sem fechar nenhuma das duas abas. Então, pronto. Tá, vocês estão vendo minha tela aí de volta, né? Então, aqui, o for, ele só faz sentido o contínuo só faz sentido dentro do for. Então, eu vou pegar um for simples aqui. Um for que conta de 1 a 10. Tá? Então, aqui ele imprimiu na tela de 1 a 10. Vamos supor que eu só queira imprimir os números pares. O que eu faria aqui? Eu colocaria um if. O que faria mais sentido aqui seria if x dividido resto 2 foi igual a 0. Eu faço o print. Tá? Mas aqui nesse caso eu não teria como usar o contínuo aqui. Na verdade, esse parênteses seria aqui. Eu quero usar o contínuo para mostrar para vocês. Porque esse caso simples aqui eu consigo resolver com if direto. Mas existem situações mais complexas que eu não conseguiria. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um if. Se o resto de x dividido por 2, que é para eu descobrir se ele é par, for diferente de 0. Então, se o resto de x dividido por 2 for diferente de 0, ou seja, ele não é par, eu dou um contínuo. E aí, quando eu dou o contínuo aqui, ele não vai executar esse print aqui de baixo. E aí, ele vai voltar e passar para o próximo passo do for, para a próxima execução do for com o próximo valor de x. Então, aqui, ó, ele só imprimiu os pares. Nos ímpares, ele entrou no if. E aí ele entrou no if e deu o contínuo e não executou o que está para baixo para aquele valor de x. E passou para o próximo valor de x. E aí o próximo valor de x era par, ele não executou o if, porque não atendeu a condição do if, e executou o print. Então o contínuo ele só faz sentido nesse contexto aqui, dentro de um for, para você fazer esse controle de quando você executa o contínuo, ele interrompe o for para aquele valor e passa para o próximo valor do for, para a próxima iteração do for. Tá? Deu para entender agora o uso do contínuo? Tá, eu vou continuar. Qualquer coisa, se tiver ficado alguma dúvida, vocês mandam aí no chat. Então, aqui é o segundo exemplo do try except, que foi justamente o que a gente fez agora. A gente fez essa lerint com a função recursiva. É exatamente o mesmo que a gente fez agora.
Quais são os tipos mais comuns de exceções, ou seja, de erro? Aqui para a conversão eu estava usando o value error, que é o erro que dá quando você tenta fazer uma conversão que não é possível. Existem outras. A gente tem, as mais comuns, a gente tem o index error, que é um erro de índice, ou seja, você tinha uma lista de 5 posições, de 5 elementos, e você tentou acessar o 6º elemento. Ele vai dar um index error, você tentou acessar um índice que não existe. Um outro bem parecido é o key error. O index error ele faz sentido para sequências. Listas, tuplas, strings, arrays do NumPy. Arrays do NumPy, se você tentar acessar um índice fora da array, ele vai dar index error. O key error ele é bem parecido, só que para dicionários, para estruturas que você acessa por chave e não por índice. Então, se você tem um dicionário e você tentou acessar uma chave que não existe no dicionário, ele vai dar o key error. A gente tem o type error, que é quando você tenta executar uma função, só que você passa para aquela função um tipo que não é o tipo que ela espera. Por exemplo, quando você tenta fazer uma operação aritmética com uma string, ele vai dar um type error, porque ele estava esperando um valor numérico e você passou um tipo string. A gente já viu o value error. O value error é quando você tenta fazer uma operação com um argumento que tem o tipo certo, mas o valor é inadequado. É o caso da conversão. A conversão, você pode passar uma string para conversão. É justamente para isso que a conversão serve, que a função int ou a função float servem. Só que você pode ter um valor inadequado ali. E aí ele vai dar value error. E o último, que é um erro bem comum, é o name error. Inclusive a gente já viu o name error hoje. Quando que a gente viu o name error? Aqui, se a gente voltar aqui em cima, eu sobrescrevi. Tá? Mas quando eu tentei acessar aqui a variável número, quando eu tento acessar uma variável que não está definida, ele dá o name error. Por exemplo, se eu tentar acessar y, eu não defini y em lugar nenhum. Ele vai levantar um name error. Então, o name error é quando a variável que você está tentando acessar não está disponível. Ou porque ela não foi definida, ou porque ela não existe no contexto que você está. Por exemplo, você definiu a variável dentro de uma função e tentou acessá-la fora da função, vai dar um name error. Tá? Então, esses são os tipos mais comuns de exceção. E como que você descobre que tipo de exceção que você deve usar? Tentando provocar o erro que você quer. Normalmente a técnica que você vai descobrir que tipo de exceção, que tipo de exceção você deve usar é tentando provocar aquela exceção. Aqui eu tenho um caso que eu queria saber que exceção daria se eu tentar converter uma string que não pode ser convertida. Então aqui, se eu colocar aqui por exemplo, vamos tentar com float agora. Float de um input. O meu n vai ser a float, vamos pôr aqui, meu y vai ser a float da input. Eu digitar algo que não é um número, ele vai dar a value erro. Então eu descobri aqui que erro que eu tenho que capturar para pegar o usuário digitando um valor incorreto na input quando eu tento converter. Value erro. No caso aqui eu quero saber o que dá se eu tentar acessar uma variável que não está definida. Vai dar um name error. Vamos pegar outro aqui.
Eu tenho uma lista aqui, vou chamar de L e vou guardar nela 0, 1, 2, 3, 4. E vou tentar imprimir o L6. Que erro que ele vai dar aqui? Vai dar um index error, porque eu tentei acessar um índice fora do tamanho da minha lista. A gente pode fazer com dicionário, que é um dicionário aqui. Eu vou pôr a chave A, vai ser o número 10. A chave B vai ser o número 20. E aí eu tento acessar o B, o dicionário D, da chave C, que eu não especifiquei aqui dentro do dicionário. O que ele vai dar? Um key error. Tá? Então, normalmente, para você descobrir que tipo de erro você tem que capturar, você provoca aquele erro. E aí você vai ver aqui o que foi que erro que ele levantou, que exceção ele levantou para você capturar aquela exceção. Tranquilo até aqui? Podemos continuar? Eu não vou passar a lista disso aqui, mas era bom depois vocês praticarem um pouco, tá? Abram um notebook, tentem provocar uns erros e tentem tratar eles no código de vocês. Vamos falar agora um pouco de leitura e escrita de arquivos. Hoje em dia, leitura e escrita de arquivos não é mais tão relevante quanto antigamente. Antigamente você tinha que tratar um conjunto de dados, em geral, ler e escrever esses dados no disco você tinha que fazer na mão. Foi disso justamente que apareceram formatos como o CSV. O CSV ele vem disso aqui. Quando vocês devem ter visto lá no Prática Pesquisa, quando vocês olharam o CSV, a sigla CSV é Comma Separated Values, ou seja, valores separados por vírgula. Ele vem justamente dessa necessidade aqui de ler e escrever. Quando você quer passar vários valores num arquivo, um jeito fácil de organizar eles é separar por vírgula, porque é fácil tanto de escrever quanto de ler. Na hora de ler você separar esses valores. Só que hoje em dia tem várias bibliotecas que tratam disso pra gente. A gente tem o Pandas, que lê e escreve arquivos em formato de tabela. Você pode ler e escrever CSV, Excel e vários outros tipos diferentes de tabela. E você tem outras bibliotecas mais especializadas. Por exemplo, se você for trabalhar com um volume muito grande de valores, por exemplo, arrays grandes de números, por exemplo, se você for fazer alguma coisa de processamento de sinal, alguma coisa assim, existem bibliotecas apropriadas para isso. Hoje em dia, uma bem comum para isso você tem o formato HDF5, que é um formato apropriado para guardar volumes grandes de dados. Então, assim, hoje em dia, ler e escrever arquivo não é mais tão relevante, mas é uma coisa que de vez em quando é útil. Então, é bom vocês saberem como ler e escrever arquivo. Ler e escrever direto. Você vai estar lendo e escrevendo um arquivo de texto. Você vai ler direto o texto ali do arquivo. Não sei se vocês já viram, no Windows você tem o bloco de notas. O bloco de notas do Windows é o editor nativo de arquivo de texto do Windows. Nele você pode ver e escrever todo outro tipo de arquivo, por exemplo, um arquivo do Word, ele vai adicionar outras informações ali além do texto que você está digitando por conta de formatação, outras coisas. Mas o arquivo de texto ele não tem formatação, não tem nada, é só o texto. Então, como é que a gente faz leitura e escrita de arquivos?
O Python ele tem uma função nativa, que é a função open, que abre arquivos. Então a gente pode abrir arquivos com a função open. A sintaxe da função open ela sempre vai receber dois parâmetros. O caminho para aquele arquivo, que é o caminho na estrutura, nas pastas. Você pode passar só o nome do arquivo, se o arquivo estiver na mesma pasta que você está executando o seu código do Python. Ou você pode passar o caminho completo. Nem sei se todos de vocês já viram isso, mas no Windows seria aquele endereço que começa com C, dois pontos, barra, alguma pasta, barra outra pasta, barra outra pasta. Ou no Linux começa com a barra invertida, e aí a estrutura de pastas até chegar na pasta que você está trabalhando. Isso seria um caminho absoluto. Ou você teria um caminho relativo, que é você usa pontos, você usa dois pontos para ir para a pasta anterior à que você está atual. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes desses caminhos não. Em geral, vocês vão trabalhar com arquivos na mesma pasta que o script de vocês, você não precisa passar o caminho completo, só precisa passar o nome do arquivo que você quer abrir. E você tem o modo. O modo é onde você diz o que você quer fazer naquele arquivo. Se você quer ler, você quer escrever, ou você quer acrescentar naquele arquivo. Então, os modos mais comuns é o R para leitura, o W para escrita e o A para acréscimo. Quando você lê um arquivo com W, se aquele arquivo já existir, ele vai ser sobrescrito. O Python vai lá, vai apagar aquele arquivo e o que você escrever de novo naquele arquivo só vai estar o que você escrever de novo. O acréscimo é parecido com o escrita, com o W, só que você vai preservar o que já existe no arquivo se aquele arquivo já existir. Então, se ele já existir, tiver 10 linhas lá escritas nele, o que você escrever de novo, o Python vai escrever embaixo. Ele não vai apagar o que já existe no arquivo, ele só vai adicionar ali o que você mandar gravar no arquivo. E quando você terminar de usar o arquivo, você tem que fechar aquele arquivo para garantir que o que você escreveu lá foi de fato escrito. Então você dá um open para abrir, guarda o objeto, essa função aqui open, ela vai retornar um objeto que representa aquele seu arquivo aberto. Você guarda ele numa variável para você poder manipular ele. E no final você chama o método close para fechar aquele arquivo e garantir que todas as alterações que você fez foram escritas naquele arquivo. E como que a gente de fato lê e escreve? Porque a gente só abriu o arquivo, mas a gente não leu e gravou nada. A gente tem três principais métodos desse objeto que o open retorna. Pensem isso aqui como uma variável que representa aquele arquivo, seria uma setinha para aquele arquivo. E aí dentro desse objeto a gente tem três principais métodos que a gente usa para leitura e escrita. O read, esse método read vai simplesmente ler todo o arquivo. Pode falar, Rafael. Mais ou menos. É porque não existe o conceito de ponteiro no Python, mas ele é uma referência ao arquivo. É uma coisa parecida com o ponteiro. Porque o ponteiro no C, o ponteiro é uma coisa bem definida. O ponteiro é um endereço de memória, simplesmente. Ele é um valor que diz o endereço de memória que tem o que você quer. Então aqui o conceito é um pouco mais abstrato, mas ele vai estar referenciando aquele arquivo. Ele é o objeto que permite você manipular aquele arquivo. Então a gente tem o read, que vai simplesmente ler todo o arquivo. Vai ler o arquivo inteiro e vai retornar uma string com o conteúdo daquele arquivo. A gente tem o readline, que vai ler uma linha só. Ele vai lendo de uma por uma. E a gente tem o write,
que é para escrever. O write ele recebe, o read e o readline não recebem nenhum parâmetro, porque o que diz que arquivo que você vai ler tá aqui na frente, é o objeto que você tá chamando o método. E o write, você está escrevendo, então você passa o valor que você quer escrever no arquivo como parâmetro. Vamos testar isso. Tá? Então aqui vamos criar uma mensagem aqui. Então tá aqui nossa mensagem. E aí eu quero gravar essa mensagem num arquivo. Mensagem.txt, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu primeiro vou abrir esse arquivo. Eu vou dar um open desse arquivo. Eu posso guardar o nome do arquivo aqui numa variável ou posso pôr direto uma string aqui no open com o nome do arquivo, tanto faz. Tá? Só precisa ser uma string. E como eu quero escrever, eu vou dar um W nele. Aí eu vou dar um f.write para escrever essa mensagem. Aqui é a mesma coisa, eu posso guardar o valor que eu quero escrever no arquivo numa variável, ou eu posso escrever direto aqui. Eu poderia escrever aqui qualquer coisa aqui como uma string, mas eu já tenho a minha mensagem numa variável. E aí no final eu dou um f close. Rodou. Se eu vier aqui na pastinha, ó, quando eu venho aqui na pastinha, ele mostra a pasta, a mesma pasta que esse notebook está rodando. E eu venho aqui, ele criou esse arquivo aqui, ó, mensagem.txt. Deixa eu baixar ele aqui. Ó, eu baixei ele aqui, não sei se... Ele criou um arquivo de texto, só com o texto com a mensagem que eu criei. Tá? Voltando. E aí a gente pode... Ah, ele abriu aqui do lado, não tinha visto. Então ele abriu aqui. Se eu mudar a mensagem... Essa é uma aula de programação. E rodar de novo... Eu vou voltar aqui, ó, deixa eu abrir ele de novo. Era para ele ter sobrescrito. Por que ele não sobrescreveu? Ah, agora ele sobrescreveu, ó. Agora mudou aqui. Essa é uma aula de programação do NES. Então, quando eu uso o W, ele sobrescreve. Se o arquivo já existir, ele sobrescreve. Mas se eu usar o A, o modo A, vou tirar a programação agora aqui. Essa é uma aula do NES. Vou executar aqui de novo. Vamos fechar e abrir de novo, porque ele não atualiza automático. Acho que ele demora um pouquinho para atualizar isso. É alguma questão de como o Colab funciona. Deixa eu rodar isso aqui local no VS Code.
Cadê? Eu não tenho pasta do NES aqui. Onde eu tenho pasta do NES? Drive NES Programação. Pronto, aqui eu tenho a pasta do NES. Ah, eu abri arquivo e não pasta. Pronto. Então eu vou abrir aqui a mensagem aqui do lado, tela dividida. Então aqui ó, eu escrevi no arquivo. Se eu escrever de novo com o W, ele vai sobrescrever. Então eu vou executar de novo agora com a aula de programação e o W. E aí ele sobrescreveu o arquivo, ó. Agora mudou o conteúdo do arquivo. Se eu escrever com o A, vou dar de novo aqui com o A. Ele não fez nada. Tá errado isso. Então uma coisa aqui que eu não sei, a sintaxe é um pouquinho diferente. Ah, eu sei qual que é o problema. Alguém já enxergou aqui? Eu não estou escrevendo quebra de linha. Ele tá de fato adicionando, mas eu não estou dando quebra de linha. Então vamos corrigir isso aqui. É porque a gente está acostumado com o print. O print, ele sempre põe a quebra de linha no final. Ele sempre dá um enter no final do que você está digitando. O write não faz isso automaticamente, então você tem que fazer na mão. Então vamos começar de novo aqui. Vou dar um W, imprimir só uma mensagem aqui. Então sobrescrevi porque eu usei o W. Agora tá só essa é uma aula do NES. Só que agora eu vou pôr um /N aqui no final para forçar ele a criar uma linha nova. Aí você vê agora quando eu executei, ó, o arquivo agora tem duas linhas. Tem a primeira linha com a mensagem e a segunda linha em branco. E aí agora, se eu vier agora e der o append, ele vai executar, vai pôr ali numa linha nova. Então o problema era só isso. Provavelmente até lá no notebook, no Colab, estava funcionando direito e eu que não prestei atenção com o /N. Então você tem que tomar só cuidado só com isso. O print, ele sempre põe um /N sozinho no final. Ele automaticamente vai dar uma quebra de linha no final do que ele imprimiu. O write não faz isso automaticamente. Então aqui, ó, vamos ver. Ó, aqui. Ele estava funcionando e a gente que não viu. Se eu pôr o /N aqui agora... Essa barra mesmo. O Colab por algum motivo ainda está se comportando estranho, mas o problema ali foi só o /N. Mas vamos esquecer aqui o append e vamos
ler agora esse arquivo. Eu vou escrever ele aqui sobrescrevendo, escrever só essa é uma aula do NES e a gente vai ler esse arquivo aqui embaixo. Então, arquivo mensagem, a gente vai dar um open aqui, só que agora eu vou ler esse arquivo. Vou guardar em outra variável, só para mostrar que eu não estou usando a mesma variável aqui de cima. Ó, aqui está em mensagem, que eu vou guardar em MSG, vai ser um f.read. Aí eu tenho que fechar o arquivo. E imprimir a minha mensagem. Então, ele leu a mensagem do arquivo. Eu posso, inclusive, ó, vamos fazer um teste aqui. Vamos reiniciar aqui o Python. Restart runtime. Então, eu vou reiniciar aqui o Python. Então, nada do que eu executei, ele está mais na memória. Então, se eu tentar aqui imprimir a mensagem, ele vai dar um value error. Name error. Ó, não existe essa variável. E aí eu executo aqui, ele leu do arquivo. Rafael, deve existir bibliotecas sim que conectam com o periférico. Eu nunca usei, mas deve existir biblioteca para isso sim. Eu já usei coisa parecida. Existe uma versão do Python, que não é o CPython, que é o Python, vamos dizer assim, o Python de verdade, que é o MicroPython, que é um Python feito para funcionar em microcontrolador. Então você tem placa, por exemplo, o Arduino. O MicroPython não roda no Arduino, porque o poder de processamento do Arduino é muito baixo, ele não tem poder suficiente para rodar o MicroPython, mas a gente tem outras placas que rodam MicroPython. Tem as placas baseadas no chip ESP, por exemplo, ESP32, que rodam MicroPython. E o MicroPython tem bibliotecas direto para controlar periférico. Então, por exemplo, você ligar uma telinha no MicroPython, você vai ter uma biblioteca de controle de tela, que você vai ter simplesmente um write. Ele vai criar um objeto para controlar aquela tela, e você dá um write naquele objeto e ele vai escrever o que você deu o write na telinha. Ou se você conectar uma impressorazinha, tipo daquelas impressoras de caixa de supermercado, você tem como imprimir direto nelas, alguma coisa assim. Tá? Então é isso, pessoal. Leitura e escrita de arquivo, você usa o fopen. Eu só quero mostrar mais uma coisa, que tudo isso aqui que a gente fez, a gente precisou dar o open e depois dar o close. O Python ele tem uma estrutura para isso, para evitar de você esquecer arquivo aberto, que é a estrutura with, que no lugar de você dar o open na abertura do bloco with, então você fala com, with a tradução é com, então com isso aqui como file, eu executo esse código aqui dentro. E aí isso aqui faz com que o Python automaticamente cuide do fechamento do arquivo. Quando eu sair desse bloco if, ele vai fechar esse arquivo para mim. Essa daqui é a maneira mais recomendada de vocês lidarem com o arquivo. Então vamos reescrever isso aqui, ó. No lugar de eu pôr esse f igual a open, eu dou um if, with open as f. Ele está fazendo isso aqui, ele está fazendo a mesma coisa que o f igual a open, tá? Quando você dá o if alguma coisa as f, ele faz a mesma coisa que isso aqui.
Só que o que ele vai fazer é que quando ele sair desse if, ele vai rodar o close automaticamente. Você não precisa se preocupar de fechar o arquivo. Então você diminui a chance de você esquecer esse arquivo aberto. E aí aqui embaixo a gente pode fazer a mesma coisa. O if, o open as f. Aí eu leio esse arquivo aqui dentro e imprimo a mensagem. Tá? Então essa daqui é a sintaxe mais recomendada para vocês abrirem e fechar arquivo. Eu só mostrei aquela outra primeiro porque é mais intuitivo a parte de que a gente está guardando o retorno da open nessa variável f e a gente está manipulando essa variável f, que é uma representação do arquivo. Tá? Mas o jeito mais correto de se fazer isso é desse jeito aqui, com essa estrutura if. E deu a hora do nosso intervalo, bem na hora que eu estou terminando o conteúdo aqui, só ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui no slide. Aqui são os exemplos de escrita e de leitura. E o resto do conteúdo a gente vê depois do intervalo. A gente volta 4h40 na hora normal. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, pode... saudade de Sedu. Eu tô com a barriga roncando aqui, pensando que não vai ter lugar para eu ir comprar um salgadinho agora. Gravação. Então, pessoal, agora no final da aula, provavelmente eu vou até liberar vocês um pouquinho mais cedo. Não tem muito mais coisa pra gente ver, não. Mas a gente vai ver como que a gente simula probabilidades. A gente vai pegar, eu vou fazer 3 exemplos com vocês. Primeiro exemplo vai ser uma moeda, depois a gente vai estender ele para um dado e por último a gente vai fazer um exemplo do problema de Monty Hall. Tá? Então, vamos aqui para o notebook. Como é que a gente simula uma probabilidade? Primeira coisa, a gente precisa saber conseguir executar aquele evento probabilístico uma vez. Então, vamos jogar aqui a moeda. Então, como é que a gente simula uma moeda? A gente primeiro importa o NumPy, para a gente poder usar o random do NumPy. E aí vamos setar aqui uma semente. Só porque é uma boa prática, toda vez que você está mexendo com aleatoriedade é uma boa prática setar a semente. E como eu estou fazendo testes e eu quero que isso seja reproduzível, eu vou setar uma semente fixa. np random se não me engano é esse o comando, não é esse. Pronto, setei, importei o NumPy e inicializei o meu random. Como que a gente pode, com o random, simular o lançamento de uma moeda? Alguém tem alguma sugestão? Vamos lá, quero participação de vocês. A gente pode usar o intervalo 0,1. Qual a função que vai gerar um número para a gente no intervalo 0,1? É a random rand. Essa função aqui, ó, se a gente executar ela, ó, ela sempre vai gerar um número entre 0 e 1. E aí a gente pode quebrar isso em 2. Então,
Se isso for menor ou igual que 0,5, cara, coroa. Então aqui eu tenho uma moeda simulada. Vou transformar isso aqui numa função, só por questão de organização. A minha função moeda, e dentro dela, no lugar de eu imprimir, eu vou retornar esses valores. Então, criei aqui a função moeda e agora eu posso chamar ela aqui. Continua funcionando do mesmo jeito. Estou imprimindo se é cara ou coroa. E agora, como que eu posso testar se essa minha função é honesta e ela está dando 50% de probabilidade para cada resultado desse? Como que vocês sugeririam para eu testar isso? Alguma sugestão de como que eu testo a honestidade da minha função? Na vida real, como que vocês testariam se uma moeda é honesta? Se ela dá 50% de probabilidade para cada lado? Ninguém? A gente pode jogar ela um monte de vezes e contar quantas vezes ela caiu de cada lado. Isso aí. A gente joga ela várias vezes. João, você imprimiu o número randomizado, mas você não está garantindo que aquele número de fato está randomizado. O que a gente pode fazer é dar com uma certa certeza se ela está mesmo aleatória ou não, jogando ela, executando ela várias vezes. E é o que a gente faz. Normalmente, quando você vai simular uma probabilidade, o que você faz é isso. Você joga você executa aquela probabilidade, você primeiro modela aquele evento probabilístico, você modela aquela probabilidade, e que é o que a gente fez aqui, essa função está modelando a moeda, e você roda ela várias vezes e vai anotando os resultados. E aí, na probabilidade, a gente tem a lei dos grandes números, que diz que quando você vai amostrando os acontecimentos, essa proporção entre quantas vezes cada acontecimento ocorreu, cada resultado desse, quantas vezes cada resultado desse ocorreu, a proporção entre eles tende para a probabilidade de cada resultado. Então, se você pegar um número grande o suficiente, você vai ter próximo o suficiente da probabilidade de cada resultado. E é o que a gente faz normalmente. Quando você fala em uma simulação probabilística em computação, o que você faz é isso. É modelar aquele sistema probabilístico e rodar ele várias vezes, anotando os resultados, e no final você vai ver a proporção que ocorreu cada resultado para saber a probabilidade de cada resultado. E é o que a gente vai fazer aqui. Então eu vou pôr um for aqui para eu rodar isso um monte de vezes.
eu vou definir uma variável aqui, nzão, que vai ser quantas vezes eu vou rodar isso. Eu vou rodar 100.000. Lembra que esse underscore aqui é só organização, tá? Ele não muda o número e ele não precisa ser colocado. É só uma maneira, por exemplo, que eu colocaria o ponto do separador de milhar, mas ele não muda nada no número, não. Eu vou rodar esse for nzão vezes. Só que eu preciso contar cada um dos resultados. Então, eu vou criar uma variável aqui para contar quantas caras. E quantas coroas, eu vou iniciar elas com 0. E aí, if moeda igual a cara, eu somo no cara, else eu somo no coroa. No final aqui eu posso imprimir os dois. Não vou fazer nenhuma conta ainda aqui no final não, só para eu ver se o meu for está funcionando bonitinho. Não tá porque eu esqueci dos 2 pontos. Então aqui, ó, eu rodei 100.000 vezes e contei quantas vezes deu cara, quantas vezes deu coroa. Nessa execução aqui, deu 49.934 vezes cara e 50.066 vezes coroa. Tá bem próximo do que eu esperava, né? Nunca vai dar certinho, mas aí a lei dos grandes números diz quanto mais... quantas vezes mais eu coletar esse resultado, ele vai tender para as probabilidades. Então, quando esse nzão for para infinito, exatamente o que o Arthur disse aí, ele vai dar cada vez mais perto. É lógico que aqui no computador tem um certo limite. Ó. Por exemplo, eu coloquei aqui 10 milhões, você vê que ele já levou 5 segundos para executar. Se eu colocasse 100 milhões aqui, ele já levaria 50 segundos para executar. Mas dá para ver aqui ó, que ele está ficando cada vez mais perto. E aí eu posso calcular a probabilidade com as minhas contagens aqui embaixo. Então, a probabilidade de cara vai ser o número de vezes que o cara apareceu dividido pelo nzão. E a probabilidade de coroa vai ser o número de vezes que o coroa apareceu dividido pelo nzão, que é o meu número total de amostras. Uma coisa que eu estou observando aqui desse código é que essa nossa função ela não está 100% honesta. Se bem que agora deu o contrário. Vou diminuir isso aqui para 1 milhão. Não, ele tá o que a gente espera, que tem hora que um vai ser um pouquinho maior, tem hora que o outro vai ser um pouquinho maior. Eu tava com a impressão de que ele tava dando coroa sempre maior que o cara, mas não é o caso. Você vê, ó, que cada vez que eu executo, ele vai trocando. Então, tá boa a função. Não? Tá boa. Vamos simular um dado agora. Fazer a mesma coisa. Vamos criar uma função dado. Essa função dado vai receber um nzinho, que vai ser o número de lados desse dado. Ela vai retornar vou usar randint de 1 até nzinho. Lembra que o randint inclui os extremos. Então, o 1 e o nzinho
estão aí dentro desse valor. Então, se eu jogar um dado de 6 lados, a semente é só que você consegue reproduzir o mesmo resultado. Se você inicializa com a mesma semente e roda o código de novo, você vai ter exatamente o mesmo resultado. Para isso que serve a semente. Então, a gente tem aqui a função do dado. Vamos modelar ele aqui. Vou de novo definir o nzão, que vai ser quantas vezes eu vou rodar. Vou rodar 1 milhão aqui agora. E agora eu vou jogar os resultados nessa dicionário resultados. Eu vou inicializar ele só como um dicionário em branco. Faço o for do mesmo jeito. E aí agora eu vou pegar um R, que vai ser o resultado do meu lançamento de dados de 6 lados. E aí eu vou guardar isso aqui nesse dicionário resultados, só que eu não sei quem está aqui dentro já, eu ainda não criei nada aqui dentro. Então eu só tenho que pôr um if aqui, if R em resultados, se ele tiver eu só somo. Deixa eu escrever isso aqui e aí eu explico melhor como é que isso aqui funciona. Funcionou aqui. Deixa eu explicar o que eu fiz aqui dentro desse for. Eu criei, porque eu quis deixar esse código aqui bem genérico. Então, não importa que função eu coloque aqui, por exemplo, se no lugar do dado eu colocar aqui a moeda, o resto do código vai continuar funcionando. Tá vendo? Porque o que eu fiz aqui dentro desse for? Eu chamei a minha função, que executa o evento probabilistic, no caso aqui jogo o dado, e aí guardei o resultado numa variável R. E aí eu tenho esse dicionário aqui que ele começa vazio para eu guardar os resultados. Primeiro aqui eu testo se aquela chave, aquele resultado, por exemplo, deu 3 aqui no dado. Eu vejo, eu já tenho 3 nos resultados? Se eu já tiver, eu só somo no valor de 3, eu somo 1. Se eu não tiver, é o primeiro 3 que eu estou sorteando. E aí eu crio essa chave R com valor 1. Então eu crio a chave na posição 3 com valor 1. Quando na próxima vez eu lançar um 4, ele vai entrar aqui e ver, o 4 já existe no resultado? Se não existir, ele vai criar o 4 com o valor de 1. Se existir, ele vai pegar o valor de 4 e somar 1. Isso aqui é só para eu criar o dicionário de maneira dinâmica com os valores aqui do resultado da função. E aí aqui eu posso jogar qualquer função que eu quiser, que ele vai funcionar. Eu posso jogar o dado de 6 lados, posso jogar um dado de 20 lados, e ele vai funcionar aqui bonitinho e fazer registrar cada possível resultado. E aí só para a nossa saída aqui ficar bonitinha, a gente pode pôr um outro aqui, for rv em resultados.items. Alguém lembra que o iterador items faz no dicionário? Aqui dentro eu estou guardando a contagem. Eu crio a chave aqui com o valor 1, quando eu acho aquele valor pela primeira vez. E aí, a cada vez que eu achar aquele valor de novo, eu somo 1 no valor.
Então, no final aqui, eu vou ter a contagem de quantas vezes aquele resultado aconteceu. Exatamente, o items, ele pega... E aí aqui eu vou iterar nesses resultados pegando a chave e o valor. Então, a chave aqui é os meus possíveis resultados da função aleatória. E o V é quantas vezes aquele resultado aconteceu. E aí eu posso imprimir a probabilidade de R é V dividido por Nzão. Aí se eu executar agora, ó, ele inclusive vai me dar a saída bonitinha. Aqui no caso do D20, ele jogou para todo mundo. Eu poderia ter dado um sort nesse dicionário para ele ordenar os resultados, porque ele está pegando aqui na ordem que as chaves foram criadas, que foi na ordem que ele sorteou aleatoriamente pela primeira vez cada valor. Se eu colocar aqui o dado de 6 lados, vai ficar mais bonitinho, de 20. Tá, você não entendeu o que é o V. Então vamos lá, a gente tem... Esse for aqui, ele criou esse dicionário aqui. Esse dicionário aqui, resultados, é criado por esse for. Ele vai sorteando o meu dado e cada vez que ele sorteia um número no dado, ele vê se já existe uma chave no dicionário com aquele número. Se não tiver, ele cria com o valor 1, se não, ele vai somando 1 no valor daquela chave. E aí isso aqui, esse valor dentro de cada chave do dicionário, é a contagem de quantas vezes aquele resultado foi sorteado. Tá? Então, essa parte aqui, o 2 foi sorteado 200.380 vezes. E esse V, justamente, quando eu faço um for desse jeito aqui, for duas variáveis separadas por vírgula em dicionário ponto items, ele vai pegar a chave, para cada chave valor no dicionário, ele vai pegar a chave e jogar na primeira variável e vai pegar o valor e jogar na segunda variável. Então, quando eu executar esse for aqui, ele vai pegar o 2, jogar no R, o 200.385 jogar no V e executar esse print aqui de baixo. Depois ele vai pegar o 3 e o 200.024 e executar. E é o que ele fez aqui, ó. O multiplicar por 100 é um hábito que vocês vão perder cedo. A gente não costuma multiplicar por 100, não. A gente costuma mostrar como decimal mesmo. Mas é só questão de representação. E aí eu poderia aqui, lembrar lá da formatação, eu posso pôr 2 pontos, ponto 2F, para pôr só duas casas decimais aqui nesse valor. Na verdade, eu estou pondo a porcentagem, vamos pôr uma casa decimal só. E aí eu posso deixar mais bonitinho, ó. Aí deu certinho. Minhas probabilidades aqui somaram mais de 100% porque é erro de arredondamento, tá? Se eu não quisesse... Isso aqui não é exatamente um arredondamento, isso aqui que eu estou fazendo. E aí acaba causando esses errinhos aqui de arredondamento, isso. Eu posso jogar isso para o dado. Eu posso usar isso para moeda. E eu posso transformar esse cara todo aqui numa função. Faltou 2 pontos. Transformei esse cara todo numa função. Eu passei o parâmetro... deixa eu inverter isso aqui. Passei aqui como parâmetro uma função que modela o meu sistema probabilístico e o nzão de quantas vezes eu quero rodar.
Simula, aí, por exemplo, se eu quiser rodar, simula a moeda com 10.000 vezes. Ele deu a probabilidade. Então eu fiz esse for desse jeito para ficar genérico desse jeito aqui. Eu posso passar uma função como parâmetro e ele vai rodar a minha simulação para aquela função, tá? Posso somar. Esse caso aqui não vai funcionar porque o dado ele precisa de um parâmetro. Aí eu não conseguiria simular o dado aqui, mas até teria como, mas só se eu criar um dado fixo. Se eu criar aqui o def dado 6 aí agora eu consigo usar nessa minha função de simulação que eu criei. Pode perguntar, Alice. Então, a função dado, ela recebe um parâmetro, que é o número de lados. Ela tem que receber um parâmetro que é o número de lados. Dentro dessa função simula, a função que eu passo aqui do meu modelo probabilístico, eu não tenho como passar parâmetro para ela aqui dentro. Até teria como, eu poderia passar mais um parâmetro aqui, que seriam os parâmetros para eu passar aqui para a função. Mas é mais fácil fazer desse jeito aqui. Eu só crio uma função nova que encapsula essa função dado e fixa o parâmetro dela. Isso aqui eu estou só fixando o parâmetro dessa função dado com a nova função. E aí eu consigo rodar. Ou seja, não aparece, é verdade. Eu não tinha percebido isso. Então talvez precise do N mais 1 aqui e eu tenha falado errado como que o Randint funciona. Agora tá certo, ó. É porque tem uma função dessas de gerar inteiro que ela inclui o final. Então o Randint aparentemente não é assim. Tá. Então era só pôr mais um ali. Aí funcionou. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Então, só... Oi? Ah, tá. Então, a lógica é essa. Quando você vai simular um evento probabilístico, você roda ele N vezes e conta quantas vezes cada um aconteceu e você vai ter a probabilidade de cada um deles vai ser quantas vezes cada um aconteceu dividido pelo Nzão. Basicamente, a lógica geral de simulações probabilísticas é essa em computação. Tá? Vamos agora para o nosso problema principal de hoje, que é esse problema de Monty Hall. Esse problema ele é baseado num programa de TV. Esse programa de TV ele acontecia da seguinte maneira. Você ia lá como participante e aí o apresentador ele te dava 3 portas. Atrás dessas 3 portas tinha 2 portas, tinha uma cabra ou um bode, aqui no texto está um bode. Atrás de 2 portas tinha um bode e atrás da terceira porta tinha um carro. E se você acertasse a porta do carro, você ganhava o carro. Tá? A lógica é essa. A questão aí do problema é que depois que você escolhia uma das portas, o apresentador ia lá e abria uma das outras 2 portas. Vamos, por exemplo, eu escolhi a porta 2.
E aí o apresentador foi lá e abriu outra porta. Ele abriu a 3. E ele sempre vai abrir uma porta que tem a cabra. E aí ele vira para você e pergunta: você troca de porta ou não? Aí eu quero que vocês digam aí no chat se vocês trocariam ou não. O Jaime trocaria. Vamos lá, quero vocês dizendo aí se vocês trocavam. O Arthur troca, a Alice não troca. O Rafael disse que não ia fazer diferença. O Leandro troca, o Luiz troca. Vamos lá, tá bem dividido. Algumas pessoas disseram que trocam, outras que não. Eu acho que tem mais gente que troca. O resultado desse problema não é intuitivo. A gente vai ver que uma das duas coisas é melhor de fazer que a outra. A lógica de quem diz que não faz diferença é porque quando você chega nessa situação aqui, que você tem uma porta aberta com a cabra e duas portas fechadas, tem 50% de chance do carro estar atrás de cada uma dessas portas. Só que você tem que analisar a probabilidade geral, desde lá do início. Então é o que a gente vai fazer agora. O que a gente vai fazer? A gente vai simular a pessoa sempre trocando de porta e ver quantas vezes ela ganha, e depois a gente vai simular sempre não trocando e ver quantas vezes ela ganha. Então vamos criar nosso código aqui. Def troca. E aí a primeira coisa que a gente vai decidir aqui dentro é qual porta que o carro tá. A gente vai sortear aqui de 1 até 4. A gente vai definir, pegar o número de 1 a 3, que vai dizer onde o carro está. E eu vou pegar uma porta aleatória, também de 1 a 4. Já a gente vai entender. A gente vai rodar aqui primeiro e depois eu explico por que isso acontece. Não vou demonstrar certinho não, mas tem uma lógica de por que uma das coisas é melhor que a outra. Tá? Então eu escolhi uma porta, escolhi um carro. Então o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa que o apresentador escolha uma porta que não é nem a que eu escolhi e nem a que está o carro. Então ele precisa escolher uma porta que não seja nenhuma das duas. Como que a gente poderia fazer isso? A gente pode criar uma lista aqui. E aí eu posso tirar dessa lista eu estou só pensando aqui como que é o jeito melhor. Posso fazer assim, ó, portas.pop, só que isso pode dar erro. Não, o pop eu acho que... eu crio um... Vamos fazer assim, ó. Portas vai ser... Portas disponíveis, vai ser uma lista vazia. E aí eu dou um for in nisso aqui. For porta nessa lista aqui, if porta diferente de carro, and porta diferente de escolha.
Deixa eu tirar isso aqui de uma função só para a gente testando se a nossa lógica está certa. Aí isso aqui é para sobrar vamos ver aqui, ó. Nesse porta disponíveis é para sobrar, ó, aqui, ó, o carro está na 2, eu escolhi a 1, só sobrou a 3. O carro está na 2, eu escolhi a 2, sobrou a 1 e a 3. Então, meu código aqui aparentemente está funcionando. Até agora. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora escolher uma dessas disponíveis. E aí, o NumPy ele tem uma função para isso. É a função choice. Ele pega um valor aleatório de... Choice não. Qual que é a mesma função? Peraí, deixa eu entrar aqui na documentação. E aí vai lá no link da documentação que eu deixei com vocês lá no slide. É a choice mesmo. Eu escolho uma nas portas disponíveis. Tá? Deixa eu ver se a lógica aqui está certa. Carro. Escolha. E aí a porta que ele abriu. Então tá certinho. Ele nunca abre nem a que está com o carro, nem a que eu escolhi. Certo? Aí como que eu determino agora se eu ganhei ou não? Se eu não trocar, eu vou ganhar se eu tiver escolhido aqui do início Então, esse caso aqui é o se eu não trocar, eu tenho aqui o meu modelo modelado. Ó. Se eu tiver escolhido certo lá do início, eu ganho. Se o carro for igual à escolha. Então, esse código aqui vai ser a minha função modelada para def não troca. Se eu não trocar, isso aqui diz se eu ganhei ou não. E aí a gente pode rodar isso com a nossa simulação. Então vamos lá. Simula. Não troca. Vou simular 10.000 vezes. Então, se eu não trocar, a probabilidade de eu ganhar é de 33%. Agora, se eu adaptar essa função aqui para eu trocar, é para ser o complementar aqui dessas probabilidades. Então, se eu não trocar, eu preciso saber aqui qual que foi a outra porta que não foi a que ele abriu. Pode ser a do carro.
Tem que tomar cuidado com isso. Eu vou fazer um outro for desse aqui, que a gente tem como descobrir. Aqui só não pode a porta que abriu e a escolha. E aí isso aqui é para dar um valor só sempre. Vamos testar se essa lógica está certa. No caso aqui... Aí nesse porta-troca é para sempre só sobrar uma. Vamos ver se dá certo aqui. Ó, sempre só sobra uma. Por quê? A porta que abriu e a porta que escolhe não podem ser as mesmas. Então, nesses três aqui só vai sobrar um. Tá? Então, se eu pegar o valor 0 aqui, eu tenho a porta da troca. E aí eu posso comparar isso com a porta do carro. E aí, se isso for verdade, se isso for igual, eu ganho. Se não, eu perco. Então vamos lá, eu sorteio a porta do carro, eu sorteio a porta para escolher. Aí eu vejo as portas que estão disponíveis, não pode ser nem a porta do carro, nem a porta da escolha para o apresentador abrir uma. E aí aqui vai parte do porquê que não dá 50-50. Porque você vê que se a porta do carro e a porta que eu escolhi forem as mesmas, só sobra uma porta para o apresentador abrir. Se elas forem iguais, sobra duas portas para o apresentador abrir. Então vai ter uma condição aqui que vai ter... você aumenta a probabilidade do carro estar atrás da porta que não foi aberta. E aí aqui no final eu só vejo a porta que sobrou. Eu fiz aqui feio com esse for, provavelmente tem um jeito mais bonito de eu fazer isso aqui. Mas eu fiz feio aqui com esse for só para ver qual foi a porta que sobrou. E aí essa porta que sobrou, que é a porta que eu trocaria para ela, foi igual ao carro, eu ganho. E aí eu posso rodar agora a simulação trocando. A probabilidade de ganhar é 66%, então é mais interessante trocar de porta. Eu acabei de ver aqui que eu não estou com o chat aberto. Pronto. Então, assim, não é o resultado intuitivo de que não faz diferença. Faz diferença sim, e a estratégia maior de eu ganhar é de eu trocar. A estratégia é trocar. Por que isso acontece? Só para explicar. A gente tem três condições possíveis. A primeira condição é, de cara, eu escolher a porta do carro. Tá? O jogador escolhe a porta do carro. A probabilidade disso acontecer é de 1/3. Nesse caso aqui, se eu trocar, eu perco. Então, nesse caso aqui, eu não devo trocar. Então, em 1/3 das situações Peraí, deixa eu pensar aqui o problema direitinho para explicar para vocês isso. Tá, em 1/3 das situações iniciais, se eu trocar, eu perco. Nos outros 2/3, que é eu escolher um bode ou o outro bode, se eu trocar, eu perco. Então, por isso que é 1/3, 1/3, 1/3. Em 2/3 das situações, se eu trocar, eu ganho. E 1/3 das situações, se eu trocar,
eu perco. Isso tem como demonstrar bonitinho com as probabilidades. Eu gosto dessa imagem porque mostra um pouco mais intuitivo, mas você poderia escrever as probabilidades condicionais aqui. Aqui você tem que fazer uma probabilidade condicional e aí você vai ver que quando você troca, 2/3 das situações você ganha. Beleza? Alguma dúvida disso? Na verdade, a minha, depois se vocês quiserem pedir para ver como é que mostra isso direitinho, vocês perguntem para o Cícero, peçam para ele mostrar para vocês como é que prova isso aqui direitinho. O meu objetivo hoje era fazer com a simulação e com a simulação a gente vê que de fato a estratégia melhor é trocar. Se a gente trocar, a gente ganha em 66% dos casos. Certinho? Alguma dúvida? Então, pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui. Vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, essa aula de reposição mesmo. E até sexta-feira. Lembrando que sexta-feira a UFAL ainda está de recesso, a aula é online de novo, tá? Então, sexta-feira, 3 horas aqui no Meet, todo mundo. E aí a gente vai ver... se você quer o bode, aí você não troca. É uma estratégia também. Então, pessoal, até sexta.